Então, meu nome é Humberto Adame, eu sou advogado, sou mestre em Direito, eu me graduei pela Universidade de Brasília, fiz a pós-graduação na UERJ em Direito, no mestrado. O mestrado foi na área de meio ambiente, né? E a minha tese foi a responsabilidade dos bancos pelo dano ambiental que eles produzem. Eu fui advogado do Banco do Brasil por 35 anos, tenho meu escritório funcionando já há 40 anos aí, e estou envolvido especialmente na OAB, já há 6 gestões, primeiro na igualdade racial, e segundo, eu fui da Comissão Nacional de Igualdade Racial, de igualdade, lá do Conselho Federal da OAB. E lá nós propusemos a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, que é inspirada na Comissão Nacional da Verdade, que apurou os crimes de tortura na ditadura. E aí nós fizemos a correlação com a escravidão, que é um período muito maior. A ditadura foram uns 20 anos, né? E a escravidão negra e o tráfico negreiro foram mais de quase 4 séculos. E ela é estruturante da vida brasileira. Para qualquer lugar que você olhar, você vai enxergar repercussões da escravidão negra no Brasil. E agora falo muito em racismo estrutural, mas eu sou de um tempo ainda que o racismo era sem adjetivação. E a gente já falava isso, desde Abdias Nascimento, que o racismo é estruturante na vida brasileira. Como a sociedade brasileira, para qualquer lugar que você olhar, ela tem a escravização das populações negras, e apenas essas. Em outros lugares você tem outros tipos de escravos na história do mundo. Você tem escravos na Grécia, você tem escravos nas batalhas, mas no Brasil a característica diferenciada é que, em regra geral, com exceção de alguns indígenas, os escravizados eram sempre pessoas de pele preta ou parda. Por que preta ou parda, ou por que afrodescendente, ou por que negros? Na escala, na classificação do IBGE, o IBGE, quando você vai lá fazer o censo, todo mundo já fez o censo aqui, né? Então, como é que o IBGE classifica? Classifica entre preto, pardo, branco, indígena ou vermelho e amarelo ou asiático, né? E assim funciona a classificação para o censo, para o alistamento militar, a vida inteira. E nunca teve problema. Entre aspas, né? Nunca teve problema, entre aspas. Agora a gente está tendo que tomar muito cuidado, porque qualquer coisa que você der uma escapadinha, você pode incorrer em alguma coisa que vai ser questionada. Então, por isso que eu digo entre aspas. Os pretos e pardos, eles somados, dão a maioria estatística do que se classificou como negro. É por isso que se diz que os negros são a maioria estatística da população brasileira, que já está em 54%. Vou chamar uma galera aqui também.
Eles gostam de vir aqui para ver. Então, a rede. E essa maioria estatística, ela vem formando a maioria da população brasileira. Que, apesar de ser maioria numérica, não é a maioria política, não é a maioria em direitos, e por causa da repercussão do que a gente chama de período escravocrata e das suas consequências que não são escritas, consequências de forma de memória coletiva, de prática, de costumes que foram relegados pela escravidão, ela, até hoje, ela está causando o que se verifica que pretos e pardos funcionam como assim cidadãos de segunda classe. Você tem na Constituição Federal os direitos de qualquer cidadão brasileiro são todos iguais. Os seres humanos são iguais. Todos eles são iguais de acordo com a Constituição. Mas, na prática, a população pobre, que na sua maioria, grande maioria, é a população preta ou parda, ou preta e parda, ela é uma população que tem menos direitos. Então, tem vocês anotem aí, agora eu tenho que sempre lembrar que eu estou falando para estudantes, né? Chegou aqui a minha colega, a Suelen Rocha, que é minha colega de Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra. Eu acabei não falando, eu estou presidindo a Comissão Estadual da Escravidão Negra, da OAB do Rio, estou presidindo a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal da OAB e estou presidindo a Comissão da Igualdade Racial do Instituto dos Advogados Brasileiros. O Instituto dos Advogados Brasileiros é a mais antiga instituição jurídica do Brasil, tem 173 anos, e ela é presidida por uma mulher. E acabou de fazer um grande parecer sobre aspectos jurídicos da reparação da escravidão. Aquilo que vocês estavam me perguntando na questão das leis, vocês podem entrar no site do IAB, que é lá do IAB Nacional, Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB Nacional, só bater no Google e vai procurar lá reparação da escravidão, vai bater numa matéria que é o IAB aprova o parecer sobre aspectos jurídicos da reparação da escravidão. Lá vão ter todas essas leis que vocês desejam. Mas então eu dizia, por que a gente tem que estudar isso? Porque o negro foi trazido para o Brasil escravizado. Não tem escravizado, e isso não quer dizer que essas pessoas que foram sequestradas na África e vieram para cá sejam apenas escravos. Eram pessoas que sabiam fazer outras coisas, que tinham outras profissões, que foram arrancadas do continente africano à força, vieram para cá em condições subhumanas. Vocês veem aqueles navios negreiros, podem procurar no Google também, os navios tumbeiros. E esses navios negreiros, eles colocavam os escravos deitados em vários níveis, né? E as pessoas ficavam lá, colocadas, acorrentadas, e viviam da África para cá. Às vezes saíam, então muitos morriam, e muitos chegaram aqui para vir trabalhar, entre outras coisas, na cultura
canavieira, né? No cana-de-açúcar. Ser mão de obra escravizada, portanto, não tinha salário, não tinha direito a nada. Às vezes não tinha direito nem à vida, né? E sofriam maus tratos, espancamentos. Quando eu falei para vocês que eu era advogado do Banco do Brasil, e lá na Bahia, a gente via, quando ia examinar uma escritura, banco tem muita hipoteca, então você tem que examinar a escritura para dar o de acordo se é possível ou não, se o documento do imóvel está funcionando. Aí você via, porque você tem que ter o que chama-se cadeia sucessória do registro de imóvel. Cada dono que vai vendendo vai colocando o nome na cadeia sucessória. E aí você ia examinar escrituras antigas, você via os formais de partilha, que eram os documentos pelos quais você transmite a propriedade dos bens. Você tem um inventário, esse inventário do morto, que em direito chama-se decujus, em latim, o decujus, o finado, e quando acaba o inventário, o documento que o cartório, o juiz entrega, é o formal de partilha. Esse documento é que você faz a transferência de propriedade. Quando é imóvel, é obrigatório. E aí ele é registrado no registro de imóveis. E aí, quando você vai ver lá, esses mais antigos, você tinha lá, primeira categoria, bens imóveis. Segunda categoria, bens móveis, que eram, na época, eram os semoventes. Os semoventes é boi, vaca, é gado. E depois é que vinham os escravos. Como eles eram bem, eram patrimônio, eles eram transferidos também, a sua propriedade era transferida através de formal de partilha do inventário. Bem, e aí estavam lá os escravos, que eram menos do que boi e vaca, eles tinham menos direitos. E isso, durante muito tempo, o Brasil foi um dos últimos a seguir, a abolir a escravidão. Você teve algumas leis, como a lei dos sexagenários e a lei dos ventres livres, que diziam, olha, se você nascer aqui, o ventre livre, os filhos nascidos a partir de agora serão livres, não serão mais escravos. E porque antes não, antes você era escravo, seu filho também já era escravo, e principalmente porque todos eram pretos, não tinha escravos brancos. E com isso, e a lei dos sexagenários. Nessa época, era muito difícil você ter pessoas negras, pessoas em geral, mas especialmente as pessoas negras, que eram submetidas a trabalhos intensos, você ter essas pessoas vivendo 60 anos. E além de 60 anos, o período de vida era muito menor. Então, era quase que impossível chegarem a esses sexagenários. Então, os sexagenários estavam libertos, desde que ficassem vivos até lá, né? E isso não funcionou durante muito tempo, porque se proibiu a importação de africanos escravizados, e eles continuaram trazendo do mesmo jeito, com uma importação ilegal, até que os navios ingleses passaram a patrulhar as costas brasileiras para guerrear com navios que estivessem fazendo o tráfico negreiro, o tráfico de africanos escravizados. Por isso é que ficou essa história chamada da lei para inglês ver. Eles fingiram que não estavam mais traficando e ficou por isso mesmo. Então ficou essa expressão que até hoje está aí para o inglês ver. Vocês devem ter ouvido, vem daí. E o Brasil foi uma das últimas nações, os últimos países a abolir a escravidão.
Aqui no Rio de Janeiro, recentemente, com a época da Copa do Mundo e da Olimpíada, fizeram-se algumas escavações no centro da cidade e acabaram descobrindo o Cais do Valongo. E o Cais do Valongo, no centro da cidade, numa área chamada Pequena África, veio a ser o lugar, eles quebraram a perimetral, que era uma avenida que passava ali ao lado do porto, do Rio de Janeiro, e começaram a escavar. Quando escavaram, descobriram as pedras do Cais do Valongo. E nesse Cais do Valongo, vocês também podem pesquisar aí na internet, o Cais do Valongo veio a ser o lugar por onde mais africanos escravizados entraram nas Américas. O tanto de negros que veio para cá para daqui seguir por interior do Brasil, ocupando lugares nas fazendas. Um outro lugar que também me deixou muito interessado, que vocês vão poder ver, todas essas dicas todas, porque vocês podem pegar esse material de graça aí no Google. São fazendas de escravos. Então, tem vários vídeos que mostram essas fazendas com 6 mil escravos, 6 mil escravizados em Minas Gerais. Lógico que tem lá as ruínas, as masmorras, né, as senzalas, que eram os lugares onde os negros ocupavam nessas fazendas e os senhores, né, ficavam em cima e eles embaixo. É muito interessante. Eu vi alguns vídeos recentemente e os escravos, eles viviam. Uma das diferenças muito interessantes e que aí você vai vendo daquilo que eu falei, da memória, que você tem no país hoje alguns como é que eu vou dizer? Alguns traços, algumas coisas que acontecem que ninguém sabe por quê. E está lá isso. O escravo, ele não tinha sapato. O escravo andava com o pé no chão. E então, o escravo podia, através do trabalho, porque tinha os negros de ganho, eles dividiam o que eles ganhavam com os seus patrões, eles saíam para vender comida, né? Vender no dia. Ou eram também levados para trabalhar em outros lugares e faziam tinham que pagar para o patrão e eles ficavam com uma pequena parcela do que eles recebiam de pagamento. Eram chamados os escravos de ganho. Você vê especialmente mulheres que iam para fazer venda de comida africana, que são muito parecidas com essas baianas do acarajé, que a gente vê em muitas cidades do Brasil até hoje. Eram as mulheres que vendiam e que buscavam o sustento dos seus filhos. As mulheres negras têm um papel importantíssimo nessa resistência que foi chegar. Os negros, os pretos e pardos, aqueles que, quando se olha, você não tem dúvida que aquele cidadão ali é descendente de um africano escravizado, porque não todos eles chegaram aqui nessa condição. Não tem muito essa história de mas eu não sou assim. Todo mundo que veio para cá não veio, estava lá na África. Tem até umas piadas do Yuri Marçal. Procura no canal do Yuri Marçal, que é muito, muito divertido, eu gosto muito de assisti-lo. E tem uma sátira que ele faz lá, de comédia. Ele diz assim: uma família negra que estava na África, não tinha nada para fazer. Olha, vamos hoje, não tem nada para fazer,
vamos dar uma volta lá, ver o que tem do outro lado do oceano. Aí vem alguns portugueses e dizem assim, não, a gente está aqui fazendo... É uma excursão que a gente vai fazer. Vamos alugar esse barco aí para ir lá no Brasil, passear, ir lá. Isso não existiu. Todo mundo veio para cá escravizado, aquelas correntes que você vê lá nos filmes, né? Mais filmes americanos, mas também tem aqui no Brasil. E você pode verificar, já que a gente está falando para estudantes do Brasil inteiro, verifica, isso é um trabalho que a gente faz muito na Comissão da Verdade da Escravidão Negra, verifica se no seu município tem algum tipo desse tipo de fazenda antiga, prédios, locais, lendas, histórias, da época da escravidão negra. Se tiver, você cataloga aí, tira uma foto, procura qual é a OAB mais próxima da sua cidade e vê se é possível que você faça um contato lá e se tem comissão da verdade da escravidão negra ou comissão da igualdade. Porque, apesar de ser uma coisa bastante conhecida, pode ser que não tenha tido nenhum tipo de catálogo, né, de pesquisa, e muitas coisas estão sendo descobertas nesse momento, porque nunca teve pouca pesquisa, pouca atenção para esse tipo de coisa, esse tipo de história. E a professora Hebe Matos, professora Marta Abreu, tem sido, aqui no Rio de Janeiro, tem sido incansáveis nesse tipo de pesquisa. A professora Maria Sueli Rodrigues, que é da UAB do Piauí, que é hoje a secretária nacional da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, do Conselho Federal da OAB, que eu presido, ela fez uma pesquisa muito interessante com uma mulher escravizada chamada Esperança Garcia. A Esperança Garcia escreveu uma carta reclamando da tortura. Isso era lá nos idos de 1870, por aí. E ela morava na cidade de Oeiras, no Piauí. E Oeiras hoje fica 3 horas de carro de Teresina, que é a capital lá do Piauí. Imagina em 1870 quanto tempo demorava para ir de Oeiras a Teresina. E ela escreve uma carta reclamando da tortura que ela sofria, seus parentes, seus familiares. Essa carta, logicamente, ficou perdida há muito tempo no arquivo histórico de Teresina. E o Luiz Motti, que é o historiador baiano, ligado ao movimento LGBTQI+, ele ficou muito conhecido, é um historiador muito importante também, mas ele ficou muito conhecido porque ele tinha um grupo do GGB, Grupo Gay da Bahia, e eles fizeram muito ativismo ligado à questão dos gays, né? E tiveram muita repercussão. Mas ele localiza essa carta. E ficou lá a carta há 20 anos, perdida lá, até que a Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB da Bahia, do Piauí, com a professora Maria Sueli Rodrigues à frente, pega essa carta e examina sobre o que seria hoje o Código de Processo, que eram as ordenações filipinas e as ordenações manuelinas. E, com isso, ela verifica que essa carta dessa africana escravizada, que estava lá nos idos de 1870, lá no Piauí, correspondia ao que
na época, era exigido para fazer uma petição inicial de um processo judicial. Primeiro, que nessa época aí, talvez pouca gente soubesse ler e escrever, porque a galera que veio para aqui, para Suelen, tira umas fotos aí para a gente depois mandar para os nossos colegas lá do MNU. E aí, a gente entrou no MNU lá e o pau está quebrando. Então, tem isso também, a gente gosta de bater uma briguinha de vez em quando, até o tempo todo essas brigas. Eu estou falando isso porque é importante esse tipo de pesquisa e está aberto a ser feito em qualquer lugar onde você esteja, em qualquer um dos 5.573 municípios do Brasil. Você tem uma história dessa, de um africano escravizado, brasileiro, depois, né? Que foi o herói em algum momento da história da edificação dessa nação, que a gente conhece como Brasil, e que foi apagado da história, foi esquecido. E aí só a universidade, inclusive, só fala da história dos europeus brancos. Então, esses brasileiros tiveram a sua luta, a sua contribuição para o que a gente chama hoje de Brasil, afastado, esquecido, e é o que os historiadores chamam de, e os professores universitários chamam de epistemicídio, que é o apagamento, esquecimento dos seus valores culturais, dos seus valores familiares, dos seus valores religiosos, né? E que são todos abandonados para trás. É interessante sempre lembrar da expressão cultural e talvez lendária da árvore do esquecimento. E quando os africanos escravizados estavam para iniciar a jornada deles através do Oceano Atlântico, que nem todos chegariam, eles passavam 7 vezes na árvore do esquecimento, que é para deixar para trás os seus laços familiares, os seus laços patrimoniais, os seus laços de cultura e também os laços religiosos. Como é que esses caras, que são os meus, os seus, os antepassados da maioria do povo brasileiro, chega aqui no Brasil, sobrevive e está aí até hoje, né, constituindo essa maioria numérica que no sistema do IBGE, né, de censo, ele está classificado lá como pretos e pardos. E aí tem uma grande discussão. Quando você não tinha esse sistema de inclusão forçada por uma decisão do Estado, que é a tal da ação afirmativa, ou a cota, né? A cota é uma espécie do gênero ação afirmativa. Existem outros gêneros dentro da ação afirmativa, existem outras espécies de fazer incluir afrodescendente. E eu vou dar um exemplo. Quando eu me formei, eu falei para vocês que a minha graduação foi na Universidade de Brasília. E, embora eu tenha esse jeitinho juvenil, eu já me formei em 1980. Embora eu sei que vocês vão ficar assustados, não parece, mas isso faz parte do pouco envelhecimento que essas pessoas têm, que são sempre de bem com a vida. E aí não parecer, eu estou com 62 anos. Então, eu sei que não parece, ficar aí assustado, mas eu vi. E aí, essas pessoas, essas coisas todas que a gente está falando, esse conhecimento, essas histórias, algumas lendas, mas isso veio pelo princípio da oralidade. Eu sempre digo que as bibliotecas africanas não vieram nos porta-malas dos navios negreiros. Não tinha porta-mala. O sujeito via com uma tanga lá, amarrado,
enfiado, deitado, né, dos dois lados do navio, para poder ter muita carga, alimentação mínima, só para chegar vivo aqui. Era um negócio. E o tráfico negreiro foi o grande negócio que enriqueceu muita gente, muitas nações da África, da Europa, e construiu com o trabalho forçado, né, o trabalho escravo, o que a gente conhece hoje, o país Brasil. E aí, essas pessoas que são responsáveis por isso tudo, ainda são uma segunda categoria em matéria de direitos. Anotem para pegar no Google também, vamos ver se eu lembro aqui o site. É um site que daqui a pouco eu lembro já. É de um banco, que eu não anotei aqui, mas eu acho ele fala. Porta na cara. Movimento Porta na Cara. É isso. Eu achar aqui. É um site de um banco, é uma experiência que eles fizeram com a entrada, e que a maioria de vocês já deve conhecer, só que eles fizeram a comprovação. Um banco, acho que é o Banco Itaú, e uns meninos bem jovens filmam exatamente Porta na Cara. Filmam um menino branco, jovem branco, de 22 anos, que vai para entrar nesse banco e ele vai com uma bolsinha com chave, telefone, todas essas coisas que apitam, e ele vai para lá para o banco. E aí, como ele é branco, os caras olham lá, os vigilantes olham para ele, e ele não tem problema nenhum para entrar, né, nesse banco. Porta na cara. Não, porta na cara. Alguma coisa porta na cara. E aí o menino branco entra sem problema nenhum. E vai lá e diz, não, foi movimento porta na cara. Cara na porta? Não, é porta na cara. Uma música da Jovelina Pérola Negra. Bancos. Bom. E aí, eles voltam, botam um cara, um negão muito forte, MC Schalker, porta giratória no banco. Negócio de Siqueira Júnior. Movimento Porta na Cara. Está no YouTube, está no Guelé 10 também. Movimento Porta na Cara. Podem botar esse site. Manifesto Porta na Cara. E aí, ele foi filmado pelo Circo Audiovisual. E aí, eles trocam, tudo filmando lá de longe. Quando o jovem branco vai, eles ficam filmando de longe. E o cara vai lá, entra, passa no alarme lá na porta giratória do banco, e não tem problema nenhum, o branquinho. Aí o cara volta, e a câmera em cima. E tem um menino negro, um MC Schalker. Quem achar aí, não, é Manifesto Porta na Cara, está no YouTube. E ele tem um... Manifesto Porta na Cara. Aí tem um vídeo. E aí ele troca, pega por um MC Schalker, um negão com um cabelão desse tamanho, né? Vai para lá, fortão, dourado, pega a mesma bolsa, com o mesmo chaveiro, o mesmo telefone, e se despacha para lá, para a porta do banco, o MC Schalker. E a câmera acompanhando tudo. E aí, quando foi feito aqui no Rio, esse Bangu, quando ele vai entrar no banco, chega a vez dele, todos os alarmes
do banco tocam e a porta não abre. E ele disse, não, você deve estar com alguma coisa. Aí ele tira a bolsa, tira o telefone, tira a coisa e vai. Aí tira a camisa, fica quase que de cueca lá e a porta não abre. Esse é isso aí. Tem uma música assim, tchan, tcharam, tcharam. Professor, o vídeo é de 3 minutos? Então é provável que seja esse mesmo. É 13 e 12. Compartilha ele aí. Dá para compartilhar? Tá no chat. Eu posso fazer... Quer que eu o Google Meet tem um negócio que compartilha também, que nem o Zoom. Quer que eu compartilhe a tela? Porque aí você bota aqui, a gente já vê e já entra aí, que é muito legal. Só o vídeo. E isso foi muito badalado quando a gente fez a denúncia pela desigualdade racial no mercado de trabalho. Se você conseguir compartilhar aí, né, rapidinho, vai ser bem legal. E é o que eu estou mostrando, que existem regras não escritas que acabam por fazer isso. Ainda mostra, o vídeo ainda tem uma coisa bem legal, que mostra que os seguranças também eram negros. É isso aí mesmo, pode soltar. Olha o som, bota na tela compartilhada grande aí. O som está baixo. Tá no máximo. Aí, 2009. Esse é o jovem branco. Está lá a chave, o telefone. Vai botar tudo na bolsinha ali. E vai. Está lá o branco, o pé do branco ali. Ó. E lá está o MC Choker do lado ali. Lá vai ele. Ó. Ele é o produtor cultural lá. Entrou no Itaú, bolsinha do lado, não teve problema nenhum. Voltou. Tá lá o MC Choker, olha lá. A mesma bolsa. A musiquinha aí. Tá vendo, MC Choker? Olha lá. Legal, cabelão. Sem opção de declaração que não seja preto. Olha lá, Loja da Glória, da Itaú. Começou a tocar Toca, a porta não abre, a fila já começa atrás. E aí, negão, como é que é? E o cara parado lá dentro da coisa. Travou tudo porque o cara quer entrar no banco. Aí ele vai voltar. Tirou tudo. A bolsa era mesmo. Olha a fila, comendo solta lá. Tirou a camisa para entrar. Olha o tamanho da fila. Não sai nem entra ninguém. Isso porque um cidadão brasileiro negro, olha lá a vigilante. Ela é perda, olha lá. Está lá esse Schalker. Não conseguiu entrar. É um núcleo audiovisual. Tem esse manifesto Porta na Cara ainda, acho que está disponível para assinar, e acho que acabou. Pode fechar aí. Então, o que a gente falava aí eu me lembrei desse filme agora aí, eu usei muito ele, mostrei, eu fui para os Estados Unidos e eu mostrava isso daí. E nos Estados Unidos,
onde é o lugar em que a gente conhece o racismo face to face, o racismo cara a cara, que a gente vê nos filmes americanos. Ah, lá é que tem racismo. Aqui não tem racismo. Lá o cidadão não pode casar com a negra, você tem aquelas... Vocês estão importando o ódio racial norte-americano para o Brasil. Aqui somos todos iguais. Aqui as pessoas todas vivem bem, no que é chamado a democracia racial. E você vai na esquina, isso acontece todos os dias aí. Acontece nos shoppings, acontece até agora, nos supermercados, onde os negros estão sendo assassinados. Isso tudo tem origem na escravidão negra brasileira e a repercussão direta da escravidão negra brasileira. É por isso, e não tem nada escrito. Você vai na lei, é proibido discriminar os outros. Se você vai na Constituição Federal, todos têm direito, são cidadãos iguais perante a lei. E se você for dizer que isso aí foi racismo, o banco é o primeiro a dizer que não tem racismo nenhum. E que isso acontece com pessoas brancas também, que são barradas lá. Isso acontece em todos os segmentos da vida brasileira. E quando eu estava na universidade, o índice percentual de pessoas pretas e pardas na universidade era de 2%. Hoje, com algumas políticas, primeiro a das cotas diretas, segunda do ProUni, depois a do FIES, esse nível, e também os vestibulares, os pré-vestibulares como Educafro e outros mais que são para pessoas pobres e carentes, né, e de periféricas, aumentou muito o número de pretos e pardos na universidade. E acho que já está nos 30%. Mas se você olhar para a maioria de população brasileira, numérica, pretos e pardos, era para ter muito, muito mais. A Ordem dos Advogados do Brasil passou o ano passado todo discutindo como é que ela ia fazer as próximas eleições, e agora você vai ter eleições em novembro com um percentual nas chapas de pretos, advogados pretos e pardos, primeiro 50% de mulheres. A mulherada que já é a maioria numérica de advogados inscritos na OAB, vai ter 50% nas chapas e 30% de pretos e pardos. Obviamente que mulher negra nas chapas das próximas eleições está valendo ouro, né? Porque todas as chapas vão ter que ter 50% de mulheres e 30% de pretos e pardos. Isso, o que demonstra isso, foi muito bom ter me lembrado desse evento, que eu passar até incluir nas futuras. Agora, com esse negócio de compartilhar, é tudo mais fácil, inclusive porque a pessoa que convida é um expert sempre na questão de computador, só tem que ter uma internet boa, você fica aqui sentado e não tem que se preocupar em nada, que vai todo mundo assistir, e aí eu paro de falar um pouco e vou vendo. Bem, enfim, eu acho que isso dá uma ideia do que a gente está discutindo. Então, a questão da escravidão negra, a questão que, embora você tenha leis formais de abolição da escravidão, a escravidão continuou por um bom tempo, e mesmo depois da escravidão e até hoje, você tem esses episódios que é de racismo e que todos vão dizer que não existe. Você chegar no banco e vai dizer, não foi racismo. Aí é um problema do sistema. E até a nossa segurança, que todo mundo viu lá, é preta. E, às vezes, isso não é só uma questão de racismo. A pessoa preta que vai pagar uma conta, que vai receber o seu salário, que vai fazer um depósito, uma transmissão de transferência de dinheiro, ela obviamente, que na hora que ela entrou ali,
ela está catalogada por ser preta como um assaltante de banco. E aí não entra lá. Agora, imaginem, e aqueles que por acaso não tenham esse constrangimento, estou vendo aqui que dos 20 que estão na sala aqui, resistentes até esse momento, poucos podem não saber, os que têm esse tipo de problema, mas principalmente aqueles que estão, os que não souberem, por ser um vestibular periférico, carente, como me foi dito aqui, já terão visto cenas iguais a essa com os seus amigos, especialmente os que são mais pretos que os outros. A hora do baculejo no ônibus. Você aí, pode vir para cá. A hora da fila, a hora... Então, isso tudo são coisas que a gente sabe e que agora estão tendo tratamento. Por isso é muito importante estudar a história da escravidão negra, estudar a história do impacto do racismo no Brasil e também lembrar que as cotas estão agora sobre um ataque direto no atual governo. Se discute. Nós temos a lei da história, já desde 2003, você tem a apelidada Lei da História da África e Cultura Afro-Brasileira, é a lei chamada Lei 10.639, e com a Lei 11.645, que tornam obrigatórias o estudo da história da África, que é o que a gente estava falando ainda há pouco, e a cultura afro-brasileira, e que, na verdade, são alterações da Lei 4349, se eu não estiver errado, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação. Alguém confere aí, por favor, Lei de Diretriz e Base da Educação. Tudo tem no Google, o número, Lei 9394. E aí, essa Lei 9394, que é a Bíblia da educação brasileira, tem duas alterações que apelidaram de Lei da História da África, mas é só uma lei que coloca 2 artigos na Lei de História, na Lei de Diretriz e Base da Educação, lei federal, e que, portanto, o descumprimento de lei federal ocasiona repercussões. E é muito combatido até hoje, e se diz que não está sendo implementada, muito embora tenha evoluído para dizer que ela não está sendo implementada em muitos lugares, mas que você tem, em vários lugares, professores de ensino médio, ensino fundamental, e mesmo na universidade, fazendo um esforço extraordinário para implementar essa lei de estudos obrigatórios de História da África e Cultura Afro-Brasileira. Por que a História da África? Agora mesmo eu estava vendo aqui uma discussão da desnecessidade de um cidadão chamado Marco Villa, dizendo que não tinha por que ter algumas universidades como a Unilab, que é uma universidade que lusófonos, né, que são um foco nos africanos que falam português. E por quê? Porque você tem, além de ter uma proximidade de entendimento de toda a população brasileira, e por conta de todos os africanos que vieram para cá, a Bahia, por exemplo, é o maior contingente de afro-brasileiros que tem depois da Nigéria. Então, você tem muitas coisas para falar, para trocar com a África. E o Brasil segue dizendo, como o ex-presidente Collor disse, que as nossas raízes estão em Portugal. Mas de alguns não estão, nunca foram em Portugal, não tem nada a ver com Portugal. Então, você tem a ver. E também a questão religiosa, né, das religiões de matriz africana, e como Candomblé e Umbanda.
que são, que você ao lado da religião católica, da religião evangélica também, e dos judeus e dos budistas, dos monoteístas, todos têm direito de ter a sua própria religião, mas as religiões de matriz africana sofrem permanente assédio, terrorismo, com uma perseguição implacável, com invasão de terreiros, quebra de terreiros, e a Constituição diz que todos também têm direito, que o Estado é laico e que todos têm direito à sua fé, ao seu credo. Então, tudo está na Constituição. O nosso grande desafio é fazer com que essas coisas da Constituição venham para a vida do dia a dia. Eu queria saber dos coordenadores se seria interessante a gente passar a fazer um diálogo e virem algumas perguntas aí da nossa seleta plateia, para não ficar todo mundo dormindo. Outro dia eu estava numa live, e eu vim da live, e aí eu tinha parado, muito tempo que eu não estou saindo de casa, acho que eu só fui no escritório lá no centro do Rio, mas 5, não foi 10 vezes. Eu tenho feito tudo por aqui, o pessoal mais novo está lá, então fui umas 10 vezes lá e já tomei a vacina, a segunda dose da AstraZeneca. E aí, eu saí de lá e tinha um pessoal num bar, sentei, fui lá e tomei ali no centro do Rio, tomei umas 2 cervejas, vim para cá e fui para uma live, a live do IPCM. E não é que eu dormi na live, eu estava assistindo, eu não estava falando, não. Quando eu acordei, a live já tinha acabado, falei, será que eu dormi com a tela aberta? E ficou todo mundo lá vendo eu dormindo? Não sei, até hoje eu não sei. Acho que devem ter fechado o vídeo quando viram que eu estava dormindo, ou então fixaram lá no coisa. Mas aí eu queria deixar vocês à vontade para que, se quiserem fazer alguns questionamentos, talvez, já são 8 horas, já falei bastante, posso falar mais ainda, mas eu acho que talvez fosse melhor fazer um diálogo. Laís, você quer começar? Então, gente, abra a câmera, perguntem, abra o microfone, fiquem à vontade para fazer a pergunta, tá? Nicole, quer perguntar? Deixa eu só apontar. Se quem quiser fazer pergunta, vai levantando a mão, ou então, se não quiser falar, vai colocando no chat, que a gente vai lendo também. Lê. E aí eu peço para começar a primeira pergunta, e aí, só para eu poder contextualizar, porque a gente trabalhou há um tempo atrás, a questão de racismo estrutural, em uma aula de atualidades com os alunos. E eu mencionei na aula que eu dei, né, falando sobre uma questão que eu sentia que era importante demais, que era o seguinte: todas as vezes que eu quisesse falar sobre racismo no Brasil, eu podia abrir o Google e escrever racismo, que eu ia encontrar alguma coisa acontecendo sobre. E nesse sentido, eu queria, se fosse possível, que você discriminasse para a gente, explicasse direitinho como a gente pode identificar pelo menos diferenciar, né? O que é discriminação, o que é injúria racial, né? E o outro que eu esqueci agora, desculpa, eu sei que são 3, mas eu queria que você pudesse pontuar esses 3 crimes de forma diferentes e de que forma que a gente pode reconhecer esses crimes. E uma outra pergunta, que é baseada também na aula que eu dei, que a gente falou sobre a desigualdade social, desigualdade salarial entre homens brancos e mulheres negras, e o senhor mencionou a questão de a mulher negra receber bem menos do que quando comparada aos homens brancos. A minha pergunta o senhor falou também sobre a questão de ações afirmativas. E eu estava lendo recentemente a questão de, a curto prazo, ser necessária que se implementassem, talvez como estratégia, para a incorporação dessa população negra e periférica dentro de empresas, a serem adotados processos seletivos que levassem em consideração políticas de ações afirmativas no modelo que já é feito para acesso ao vestibular e essas questões. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Então, vamos começar de novo, porque eu já não vou lembrar da primeira. Na verdade, você falou que era uma pergunta e são 3 palestras aí para responder. Você começa fazendo a primeira pergunta, aí eu falo sobre ela, o que eu puder, e depois a gente vai para a segunda e vamos para a terceira. Mas são temas bem interessantes. A primeira, que é da questão da injúria racial, do racismo,
e da discriminação racial propriamente dita. A discriminação, você não pode chegar e dizer, bom, você não pode entrar aqui, ou no meu restaurante eu não vou servir, porque você tem esse cabelo, que nem o Bolsonaro falou outro dia lá, que é um criadouro de piolho. Isso há alguns aspectos, e isso está sendo muito discutido. Eu que tenho sido advogado de ações afirmativas, eu acho que a gente tinha que focar mais nas coisas de inclusão. É mais producente a discussão, como é que eu boto preto para dentro da sala de aula, da universidade, do ensino médio, do emprego, qualquer que seja o emprego, emprego público, emprego privado. Acho que essa discussão é a que vai levar, vai ser mais efetiva. As discussões do direito penal, elas têm acontecido, e aí a injúria racial é uma ofensa, e os tribunais têm dito, em vez de dizer assim, olha, eu sou contra todos os negros do mundo. Aí eu vou para o racismo. Todos os negros são fedidos, feios, chulerentos, não sei o quê. Bom, aí é racismo porque tem sido dirigido a ninguém e discriminadamente, mas a um coletivo geral que podem ser todos aqueles lá. E aí, isso está baseado não só na lei, mas também em tratados internacionais. A diferença é que esse racismo não tem o que a gente chama em direito a possibilidade de estabelecer fiança. Então, se o cara vai preso por racismo, em tese, ele não pode ter fiança e ele vai ficar lá no xirindó, preso em flagrante e não vai poder sair para casa. A injúria racial, que é baseada na Lei 7711, ela vem do que era antigamente a contravenção, que era da Lei Afonso Arinos, de você discriminar uma contravenção, para não chegava a ser crime. Então, ninguém ia preso. Com a Lei Afonso Arinos, isso passou a ser crime e depois agora ficou na história da injúria racial. Mas que, como tem a possibilidade de você fazer a estabelecimento da fiança, você vai lá na delegacia, ou o delegado ou o juiz estabelece a fiança, o cidadão vai ficar, no máximo, de um dia para o outro lá em cana e vai poder continuar xingando os outros. É ruim? É ruim. Porque aí você tem ainda o dano moral, mas que é na parte civil. Mas na parte penal, isso tem que ser melhorado, na minha opinião, de uma forma que você não vá simplesmente ter a pena de detenção ou reclusão como a finalidade do processo penal. Porque a cadeia já está cheia. Não raro, os pretos e pardos já são a maioria dos que vão para a cadeia. E aí, o que os delegados, meus amigos, sempre dizem? Não é que seja racismo, mas que na hora que chega aqui uma situação e você chamou de preto isso, preto filho disso, preto filho daquilo, aí tudo bem, tem injúria racial aí, mas aí você tem lá para aprender, aí você tem um caso de estupro, você tem um caso de assassinato, você tem um caso de espancamento, que nem esse cidadão que bateu lá na mulher, covardemente, o tal do DJ, que ainda veio para justificar, sujeito cara de pau, né? Entrou com uma ação para proibir a mulher de reclamar que estava apanhando e o advogado ainda fez a ação. Logicamente que a juíza indeferiu. Mas, até pouco tempo atrás, era capaz até de ter juiz que autorizasse a proibição de divulgar a imagem, o que ele ia ter feito. E você vê que, mesmo assim, ele só foi preso depois de muita reclamação da sociedade. Então, isso é um fato do momento que a sociedade fiscalizando, especialmente por esse meio da internet, isso acaba, sim, fazendo muito Eduardo. É o Jorge Eduardo, que é lá da comissão, na verdade, da escravidão negra, que chegou aí, que está na sala agora,
que ela é colega da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra. Mas, enfim, então, a diferença que os tribunais têm dito, Tiago, é exatamente essa. É assim, o Tiago é um negro isso, aquilo, não sei o quê. Aí é injúria racial. Todos os negros do mundo são assim, basicamente tem sido muito a diferença do que os tribunais têm interpretado. E, por isso mesmo, há uma discussão que eu proponho que seja... Aí, quando você fala, tem uma galera que é só a galera que diz sempre a mesma coisa e que quer lacrar. Você está querendo diminuir a pena? Não, eu estou querendo ter novas penas. Então, por exemplo, não sei se vocês lembram aquela menina do caso do goleiro do Grêmio. Uma menina branquinha que xingou o goleiro do Grêmio e apareceu no meio de um monte de gente no estádio inteiro, gritando macaco! Aparece ela lá, e aí bota a cara dela lá, ela... Macaco! Foi presa, teve inquérito, foi demitida com 23 anos. Precisa ter mais? Talvez uma pena de trabalhar numa ONG dedicada à população, à inclusão da população afrodescendente. Fica aí 30, 60, 90 dias trabalhando sem remuneração e com a fiscalização do judiciário, para trabalhar de bom grado, sobre esse tema. Acho que seria mais produtivo do que você dizer que vai tirar aquela menina lá e jogar em cana durante lá 3 anos, que vai acabar não acontecendo. E aí, quando não acontece, você tem poucas prisões, efetivamente, poucas condenações e poucas prisões acontecendo. Os delegados mesmo dizem, mas como é que eu vou jogar lá? E a menina foi demitida, quer dizer, ela já teve uma punição. Aí os que são contrários argumentam, mas os jovens negros não têm essa moleza toda, essa indulgência toda, quando eles vão se colocar de frente com o sistema prisional. E é verdade. A lei para os jovens negros ou pretos e pardos é muito dura e eles acabam encarcerados sem a menor possibilidade de desvio. Isso acaba ocasionando todo um problema para o seu núcleo familiar, mãe, pai, avô, se não tiver irmão. Então, isso é uma discussão. Eu só não sei se... o fato você tem muito menos racista encarcerado e eu acho que não vai acabar mudando isso de uma hora para outra. Então, mais inteligente seria deixar a pena lá, mas colocar outras penas intermediárias e que aí, com a ajuda das próprias entidades do movimento negro, você, da mesma forma que estão falando tanto da educação antirracista, você teria uma punição antirracista. Quer melhor do que aquela menina trabalhar 3 meses dentro do Guerra 10, que é uma instituição de mulher negra conhecida, capitaneada lá pela Sueli Carneiro, já há décadas, né? Um monte de mulher muito braba, muito negra, muito escolada, coisa e tal, e ela ainda lá trabalhar 3 meses fazendo as tarefas que elas lá coordenassem, e que, com certeza, quando ela saísse de lá, ia sair uma pessoa melhor para a sociedade, uma outra visão, mas ia ser mais útil do que dizer que vai colocar ela presa, que já não cabe mais ninguém na cadeia. Então, o desencarceramento, tanto para os pretos e aí, do outro lado, você vê que o próprio governo tem uma política de cada vez prender, matar mais.
especialmente os pretos, mas também os brancos pobres. É muito bem dito que o movimento negro causou tanta... e agora que eu entrei para o MNU, tem aí eu e a Sueli. A Sueli já era. A gente tem essa preocupação de dizer que a luta do movimento negro trouxe também a preocupação com o branco pobre, porque o branco pobre também era esquecido. E aí agora a gente precisa, mas e o branco pobre? Em relação às cotas. Bem, aí a sua segunda pergunta qual que era? Isso tudo aí foi a primeira de 3 que você tinha. Não, então, eu vou, acho que é melhor retomar ela mais para o final, porque acho que a Nicole e a Isabela querem fazer perguntas, e elas são alunas, e aí eu vou dar a oportunidade para elas fazerem as perguntas delas, e depois eu volto, que era uma questão mais estrutural, e aí talvez seja melhor para dar seguimento, para elas poderem também participar. Quem agora, então? Nicole, vai ser os alunos. Nicole e Isabela. Isso, acho que sou eu primeiro, né? Tá aqui eu. Bom, boa noite, Humberto. Obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu estava com uma pergunta, mas você acabou respondendo agora, respondendo a pergunta do Tiago, mas eu ainda tenho mais uma, né? Eu não conhecia a função da Comissão da Verdade, e muito menos, infelizmente, da Comissão da Verdade que apura os crimes da escravidão. Estou conhecendo agora. E eu queria perguntar qual é a pior mentira que você vem encontrando durante esse seu tempo trabalhando nessa área, no sentido da manutenção do racismo estrutural. Qual que é a pior mentira que está ainda estruturando, de fato, esse racismo? E eu entendo que existe um discurso elitista, branco, e que maqueia a realidade, né? Principalmente nas escolas, e que acaba tornando a história da escravidão menos violenta e que tenta justificar esse fato, né? Então, eu entendo a necessidade dessa desmistificação. Então, a pergunta que fica: qual é a pior mentira e de que forma desvelar essas mentiras tem tornado o racismo menos parte da estrutura do Brasil? Eu não gosto muito dessa expressão racismo estrutural, especialmente depois do livro do Silvio Almeida, que ele usa conceitos já anteriores, de outras pessoas anteriores. Lá ele diz isso várias vezes. Ele não cunhou o conceito. Mas eu não gosto muito porque hoje em dia virou tudo racismo estrutural. E a rigor, eu acho que o racismo ele já é parte do entendimento, você dizer que o racismo ele é estruturante de qualquer coisa na vida brasileira. E por ser estruturante de qualquer coisa, você chamar alguma coisa de racismo estrutural ou adjetivar o racismo, eu fico meio perdido. Até hoje, eu nunca gostei muito dessa classificação. O Abdias Nascimento, você pode procurar alguns livros dele, ele sabe, o racismo é o racismo, sem adjetivação. E o racismo é o responsável por isso. Porque aí você já tem o Silvio Almeida com racismo estrutural, tem lá o professor Adilson com o racismo recreativo, daqui a pouco você vai ter o racismo homossexual, o racismo heterossexual, o racismo de gênero, e você vai adjetivando o racismo, e, na verdade, tudo é racismo. Você sempre pode pegar uma fatia de 1 quilo de filé mignon e dizer que aquele bife que você tirou
é um tipo diferente de racismo. Mas, no final, é tudo parte da mesma peça de filé mignon que você tirou lá e que você cortou, se a pessoa não gostar de costela. Mas isso são só pensamentos, e, logicamente, que cada um está procurando fazer o entendimento e essas novas reinterpretações de conceitos antigos, especialmente dessa camada de jovens que vem saindo da universidade mais recentemente, eles vão procurando adequar, facilitar e melhorar e aumentar o entendimento e, portanto, também combate ao racismo de uma regra geral da sociedade brasileira e trazendo mais gente. Agora você já tem também a questão do antirracismo, a educação antirracista, e aí você vai... Ou seja, o mais importante, me parece, é você trazer mais gente ou mais corações e mentes para combater o racismo, como todo mundo sabe o que é. O racismo, daqui a pouco você tem o racismo marinheiro nas Forças Armadas, o racismo do Exército. E, na verdade, o que a gente precisa discutir, eu peguei hoje um discurso, eu posso botar aqui, vai ser bem legal, que eu fiz em 2006 na Câmara dos Deputados. Eu vou botar no WhatsApp para a Laís e ela compartilha, porque eu estava fazendo a pesquisa 3 horas da manhã, uma briga aí, e aí me dei conta de um discurso que foi feito, que eu acho que é uma das coisas que vocês vão falar aí, no mercado, era uma denúncia para o Ministério Público do Trabalho da desigualdade racial no mercado de trabalho, e, portanto, não era cota, e um pedido de investigação ao Ministério Público do Trabalho. Isso nas 27 capitais do país, porque, com base em vários documentos, mas principalmente no balanço social da Previ, que era onde eu fui advogado, lá no Banco do Brasil, e aí eu fui ler essa minha... o que eu falei lá e contando desse programa não está aqui, está aqui. Em 2006. Ficou tão bom que eu mandei para a Federação Nacional dos Advogados, que é onde eu fazia a denúncia com o IARA, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental. São dois links, Laís. E aqui eu tenho que achar o segundo, que não está aqui. E aí... Espera um pouquinho, onde ele está aqui, está em finlandês. Vou botar os dois juntos. E aí, eu acho que vai ser bem legal, porque ele dá uma ideia, está aqui o seguinte. É um discurso na Câmara dos Deputados em 2006. Foi tão legal que os caras da Federação Nacional dos Advogados, em que eu falava lá como advogado e diretor, pelo Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, e também a Federação Nacional dos Advogados, eles resolveram republicar a minha parte. Está lá o Frei Davi, está o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, está acho que o Zé Vicente, da Universidade do Luiz Palmares, e uma galera lá. E aí eu editei a minha fala, puxei, publiquei no Zap e publiquei, e repassei lá para o Zap da comissão. Esse link primeiro aí, você tem que botar os dois. Não sei se você vai conseguir botar aquele outro grandão, copia e cola lá, eles já podem ler. Porque nesse link aí estão vários discursos, que era uma mesa, cada um foi falando. E a minha parte eu peguei, selecionei e copiei, que ela vai botar aí. Ela fala exatamente disso, e é uma discussão que está muito presente, porque uma coisa é você ter a cota lá estabelecida lá, e que muitas delas se começaram
não pela lei, elas começaram pelas decisões das congregações das próprias universidades. E depois passaram a ter uma lei, primeiro aqui no estado do Rio de Janeiro, a lei que foi assinada pelo Bernardo Garotinho, e aí essas leis passaram a ser questionadas no Supremo Tribunal Federal, e você botou só o link, né? Tem como copiar o texto, porque são duas coisas. O outro você copia o texto e joga ele inteiro lá, porque o link é muito grandão. Eles vão ter várias falas, aí já vão direto na minha fala. E aí, nessa época, não tinha cota ainda, e das 3 leis de cotas da UERJ, foram realizadas, juizadas, 3 ações diretas de inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade das cotas para negros. Na época, o pessoal dizia, não pode ter cota para negro porque, não tem livro, não tem professor, o negro que for aprovado como cotista não vai ter dinheiro, e, finalmente, não tem livro, não tem professor. Quem é que vai contratar um profissional que seja oriundo da cota? Por tudo isso, não podia ter cota. E, na verdade, os cotistas, que são os grandes heróis dessa confusão toda, eles ingressaram na universidade. Depois eu posso até pegar e jogar no Zap uma sustentação oral que eu fiz, tanto na DPF 186, que é uma ação que foi ajuizada pelo Partido dos Democratas para declarar a inconstitucionalidade da lei de cotas quando ela passou a ser uma lei federal. Não tinha lei, era uma lei de cotas no sistema educacional universitário. E aí também, aí nós invertemos. Na OAB, essa Comissão da Verdade e da Escravidão propôs que a OAB, que tem uma legitimidade especial, ela pudesse... Você tem que separar, talvez, enquanto der no Dialog Box aí, e aí faz em 1, em 2, em 3. Vê até onde é que dá, até vai botando em vários. De qualquer jeito, no link acha tudo, só que o link vai estar o de todo mundo. E eu quero dar destaque à minha participação lá, que é o que eu quero discutir. E aí nós entramos nessa época, bem antes da questão das cotas, para que o Ministério Público do Trabalho fosse investigar, já que todo mundo dizia que não tinha racismo, por que esse fenômeno brasileiro de ter apenas 2% de pretos e pardas? Aí ele começa disso daí. E aí eu falei uns 15 minutos aí, e aí relacionei como a gente entrou nessas representações ao Ministério Público do Trabalho, no país inteiro, nos 27 postos do Ministério do Trabalho, para que ele investigasse. Bom, tudo bem, não é racismo. Então, o que é? Por que os bancos têm 2% só de trabalhadores pretos e pardos? Por que o Exército não tem quase general negro? Aqui o Exército diz que todo mundo é verde oliva. E vocês têm verificado nas declarações do atual presidente da República, que é general do Exército, e bem como presidente da República, e muitos militares, que é formado na filosofia das Forças Armadas, aqui não tem esse negócio, não. Aqui não tem racismo, todo mundo é igual. Mas é igual só para entrar na faixa de baixo, para entrar no fundo, onde os empregos são menores nas Forças Armadas, todo mundo soldado, baixa patente. Na medida que você vai subindo e para general, não acha. Nem o Mourão acha que ele é preto e pardo. Ele está numa outra categoria lá na cabeça dele. E aí, mas para qualquer lugar, na universidade, a cúpula da universidade, até pouco tempo atrás, mas ainda na grande maioria, ela é completamente branca, quase dinamarquesa. Partidos políticos, Forças Armadas, grandes empresas, todo lugar
é sempre a chamado triângulo, onde a base, o vértice do triângulo é branco, quase dinamarquês, e na medida que você vai descendo, a base da pirâmide é preta e pobre. Né? Ela tem menos salários, e aí tem uma questão das mulheres. E aí não sou eu que digo, quem diz são os institutos de pesquisas estatísticas, né? Tem muitos aí que fazem, que primeiro vem o homem branco, depois a mulher branca, depois o homem negro, e no fim da fila, a mulher negra, ganhando menos, tendo menos direitos, mas elas estão reagindo muito aí. Eu acho que isso respondeu a pergunta, né? E aí, tinha mais uma outra parte da pergunta? Acho que era isso mesmo. Essa visão sobre a sua opinião, né, do que é o racismo e racismo estrutural. Eu nunca tinha parado para pensar nessa problemática dessas divisões, né, Dos mitos. Exatamente. Então, foi muito importante para mim ter feito esse pensamento. Isso vai direto lá no Abdias Nascimento, os livros do Abdias, na década de 30. Não tem nada de novo. As pessoas dão uma roupagem nova para velhos conceitos. Mas Abdias tem uma história grande de enfrentamento a isso. Eu conheci Abdias já com 80, 90 anos, e ele ainda estava bem forte aí. Olha, eu não gosto muito dessas divisões que acabam enfraquecendo. Aí você pergunta, qual é a maior... mentira. Qual é a principal mentira que você vem encontrando ao decorrer do seu trabalho, principalmente nessa... Eu acho que não tem maior nem menor. Acho que são... A primeira mentira é que o racismo não existe. Essa é a primeira mentira. E que aí você tem... E tem gente que acredita mesmo. Eu fui sustentar para vários. E aí você vê aquele... Está falando do fundo de pensão. Aí eu peguei, eles fizeram o fundo de pensão, eles tinham publicado o balanço. E o balanço dele fez uma análise da presença dos negros por categoria profissional. A Previ é um grande investidor. Então, os funcionários do Banco do Brasil ganham mais ou menos. Então, a Previ investe em todo mundo. Shopping. A maioria dos shoppings é feito com investimento do fundo de pensão da Previ, da Caixa Econômica. Esses fundos de pensão, eles juntam muito dinheiro, porque eles fazem a gestão das aposentadorias. Então, desses funcionários. Então, eles não podem errar, não podem perder dinheiro, tem que estar investindo, ganhando. Então, a maioria dos shoppings no Brasil é feito com esses investimentos. Campo de petróleo, eles sempre participaram com investimento. Eles vão lá, põem dinheiro, compram o negócio e ficam participando. E aí, aí você pode também selecionar o crédito. Se eu só vou fazer investimento, né, naqueles negócios que deem acesso à população negra. Um negócio que só tem acesso à população branca continua a mesma coisa. E eu, dono do dinheiro, posso escolher em qual negócio eu vou colocar. Como, por exemplo, a universidade pública é um negócio também. Ela investe muito dinheiro. E aí você pode escolher quem é que vai estar lá. Ou, pelo menos, pode reclamar de quem não está lá. E a universidade particular também. Você, não sei se viu, vocês são mais jovens, mas há algum tempo atrás, ninguém reclamava do ProUni. A cota do ProUni, ninguém reclama, porque a cota do ProUni possibilitou, e do FIES, possibilitou que estudantes de um outro tipo de característica, que normalmente é presente nas universidades, que é pública, que é privada, eles fossem para a sala de aula. Na verdade, ele lotou ele permitiu o aumento de estudantes pagando mensalidade nas universidades privadas.
ver se alguém reclamou, mas tanto o ProUni também tem um componente racial lá, para ter direito ao ProUni, porque é um benefício, é um dinheiro dito beneficiado, é um benefício do dinheiro público. Então, por isso. Mas vê se alguém reclamou. Não vou querer cotista na minha universidade privada. Ninguém. Porque, como aumentou o número de estudantes pagantes, o problema é na universidade pública. E a galera está resmungando até hoje. E eu participei de todas essas brigas. Vou pedir, aproveitar, eu comecei a fazer isso agora, se inscrevam todas no... Ô, Laís, bota aí o link do canal do Humberto Adame no YouTube, e, por favor, se inscrevam lá, porque depois de uma briga que eu entrei aí, estava lá com 180 inscritos há uns 10 anos, e tem um monte de vídeo lá e não saía. E agora entrei numa briga, todo mundo tem que ir lá ver, já estou com 300. Então, por favor, se inscrevam no meu canal e vamos subir. Eu preciso chegar a 1000 para poder fazer ao vivo no YouTube, que só depois de 1000. Então, ajudem. Então, acabou a sua pergunta ou tem mais alguma coisa? Tá bom. Então, Nicole. Agora é a Isabela? É isso? Isso. Eu ia falar para priorizar a Jéssica, que ela é aluna. Aí depois eu falo. Cadê a Jéssica? Peraí, deixa eu... Professor, boa noite, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu liguei a câmera, mas eu acho que não tá funcionando. Ao menos não aparece para mim. Liga e desliga de novo, que às vezes Se não, faz a pergunta. Não foi não, mas vou no áudio. Dá para me ouvir bem? Tá. Ixi, que travou. Oh, meu Deus. Foi, agora foi, consegui, abriu. Boa noite. O senhor estava realmente comentando, falando sobre essas questões, às vezes, de subgrupo, de interseccionalidades que acabam... Meia fora da câmera aí, tá? Foi, melhorou. Bom, o senhor estava comentando anteriormente sobre essas questões que muitas vezes dividem e acabam por enfraquecer a luta contra o racismo. E que o senhor preferia focar em questões, em pautas e leis afirmativas. O senhor encara ou assim, acha que essas leis, né, afirmativas, elas encontram algum desafio na questão que aqui a gente chama de colorismo, né, que também seria um termo, uma ideia importada, né, mas que muitas vezes eu vi funcionando, né, ao menos em alguns casos eu vi funcionando muito bem. Então, será que essa questão do colorismo, da pigmentocracia, ela supõe um desafio para essas questões afirmativas, já que a gente sabe que, apesar de pretos e pardos serem a maioria, dentro desse grupo, os pretos são em menor quantidade, né? Eles são minoria da minoria. Então, quais seriam os desafios dessas pautas ou leis afirmativas que teriam que ser enfrentadas nessa questão? Jéssica, eu estou nesse assunto desde 99. Eu entrei assim, meio que eu estava em outra área, mas aí eu comecei a botar a minha advocacia, acabou que a minha advocacia foi para grande parte desse assunto. Nem sempre as clientelas são clientelas que você consiga comercialmente fazer um negócio, aí você tem que mediar, para você também não virar defensoria pública, não virar Ministério Público, que essa turma aí recebe para fazer esse tipo de demanda, e normalmente a galera que bate lá não... Agora está aumentando esses concursos públicos, deixaram de ser concursos para estudantes apenas, e passaram a ser concurso, com a Lei 12.040, acho que é 12.040 a lei para... nada deve ser 41. 2099, alguém confere, por favor, estou muito ruim e não me lembro. 2099, ADC 41 do Supremo. É a lei que fala da questão
dos candidatos, dos negros nos concursos públicos de empregos públicos federais. E ela foi, quando essa lei surgiu, foi no governo Dilma, e aí a nossa comissão do presídio no Conselho Federal, pediu que a OAB fosse lá, não para fazer ação direta de inconstitucionalidade, mas para fazer uma ação declaratória da constitucionalidade. Porque sempre o pessoal ficava esperando para alguém ir lá arguir que a lei era inconstitucional. E aí nós invertemos, não, nós vamos lá, que a OAB tem legitimidade, arguir que a lei é constitucional e que, portanto, quem quiser ir reclamar vai ter que ficar do outro lado, vai ter que ficar no polo passivo, não é bem assim, mas vai ter que ser a mesma coisa para dizer que a ação deve ser julgada improcedente. Nas ações anteriores, especificamente a DPF 186. A DPF, o que é? Ação declaratória de preceito fundamental. E essa 186 foi a ação que declarou a constitucionalidade, pedia para ser declarado inconstitucional a cota no sistema educacional e foi declarada o sistema de cotas constitucional. E na lei dos concursos públicos, que é concurso para... Vocês já devem estar se preparando para fazer aí, ou já tenham feito, né? Concurso para Banco do Brasil, Petrobras, concurso para juiz, para qualquer concurso, para escrivão, delegado de polícia, funcionário, em geral, tudo é concurso público. E aí, na Dilma, ela diz assim, administração pública federal, o governo Dilma, é concurso público, tem que ter cota. Mas não é fácil. O problema, eu não gosto muito dessa história do colorismo, não, porque adiciona mais complicação no lugar onde já é difícil. Eu participei da banca de exame de heteroidentificação do Tribunal Superior do Trabalho em concurso nacional para magistrados trabalhistas. Era eu e mais 2 ministros do Tribunal Superior do Trabalho. E eu digo para você que é uma questão difícil, porque o tal do preto e pardo, que a gente falou aqui no início, não é uma coisa muito fácil. É fácil quando você diz assim, só entra negros retintos. Aí você vai saber quem são lá, que é o que esse colorismo faz. Mas, ao mesmo tempo, primeiro, negros retintos até quando? E aí a pergunta é, quão retinto precisa ser o cidadão para ser considerado negro retinto e ser incluído na cota? Então, o preto e pardo, ele já deixa no nível mais difícil, e o que tem que ser combatido é a fraude. Mas é um problema que, desde o primeiro momento, desde o primeiro vestibular da UERJ, você vem enfrentando. Os primeiros vestibulares da UERJ, o Frei Davi saía do carro, e a gente foi ver a sala de aula, olhava lá, todo mundo aprovado, a lista de preto e pardo lá aprovado. Na sala de aula você não achava nem um pontinho preto. E, mesmo assim, foi aperfeiçoando. Aí, quando a UNB cria a sala que eles chamaram de tribunal racial, mas que era uma fotografia. O cara, para entrar, tinha que mandar uma fotografia e uma comissão avaliava. Os fraudadores não entraram na sala. Eles ficaram de fora da sala. Tinha um professor, muito do picareta, na minha opinião, era Antônio Gomes de Sá, uma coisa assim. Procure lá. Ele fazia parceria com o Ali Camel, que é diretor da sala. A Nicole aqui ia fazer a pergunta, já fez? Já. Então, ele diz assim, se autodeclare preto, pardo, se autodeclare o que quiser.
porque todos viemos da África também, porque os seres humanos saíram da África. E, naturalmente, se você não tem fiscalização, você pode acontecer esse tipo de coisa. Então, a fiscalização, o princípio de autodeclaração, mas a autodeclaração tem que ser fiscalizada, senão o que ocorre é a banalização do princípio de inclusão dos afrodescendentes. O objetivo é a sala de aula ficar mais preta. No que eu vou concordar com o colorismo, é isso. A sala de aula tem que ficar mais preta. Mas, muitas vezes, é difícil. Olha, me dou um exemplo lá desse concurso. Se a banca considerasse que o cidadão que tinha sido autodeclarado preto ou pardo não era preto ou pardo, ele saía do concurso para juiz do trabalho. E não ia só para a ampla concorrência, que eu acho que é o mais adequado. Porque a banca pode ter entendimento diferente. Os concursos do Itamaraty e do Ministério Público estão até hoje enrolados. E quando você enrola o concurso... Agora eu estou dando assessoria aqui, mesmo que informal, ao concurso da Polícia Rodoviária. E vários clientes no escritório, depois de aprovados, o cara está lá, é cotista mais preto que os outros. E tem um cotista aprovado na fila final, que é menos preto e pardo, ou é um quase branco. Ele pode questionar lá. E a Marinha, por exemplo, o que ela decidiu? Não fazia a verificação da cota. Ela se declarava o que quisesse. Então, depois do cara aprovado, os meus clientes atrás, aparece o cidadão muito branco, né, num carrão, que aí também tem um critério de carência, e passeando como foram os cotistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí se passa. E é muito engraçado como a fiscalização acaba acontecendo. Filmaram todos os carrões importados nos estacionamentos da Universidade do Rio Grande do Sul e os cotistas, né, fraudadores, combinando passar as férias lá naquela praia que fica no Uruguai. Acho que é no Uruguai, no Chile, lá. Mar del Plata. Os cotistas pretos da Universidade do Rio Grande do Sul, né, passavam as suas férias nos seus carrões em Mar del Plata. Portanto, nem eram pretos nem pobres, mas eram cotistas, e aí começaram. E aí uma coisa que foi muito boa foram essas denúncias posteriores, que pegou muita gente aí em flagrante de cotista falso, fraudador. Aí, mas a minha mãe, minha avó, o meu avô. E aí essa discussão do colorismo que proporcionou que o Ministério do Planejamento fizesse uma portaria, que nessa época, um pouco antes, eu era ouvidor nacional da CEPI, que é uma coisa que eu esqueci de falar aí no meu currículo, mas quem quiser pegar, ou a nossa organizadora, a Laís, bota aí, Humberto Adame Santos, escavador. Aí você vai no escavador, já vem tudo prontinho lá, um link, e vem com todo o currículo Lattes, que está todo bem resumido. E eu fui ouvidor nacional da CEPI. A CEPI era o Ministério da Igualdade Racial, vem no governo Lula 1, eu só fui trabalhar no Lula 2, e fizemos muita bagunça, muita denúncia, muita confusão, inclusive do fato da lei de história da África não estar sendo cumprida nas universidades. Denunciamos os 44 reitores das universidades públicas federais ao Conselho Nacional de Educação. Foi muita confusão. E que mais? Então, o colorismo não me agrada muito, porque ele traz uma confusão maior, e é ilegal, na minha opinião, porque a lei fala em preto e pardo. E aí, se você adota um
entendimento que só são os pretos retintos, que é uma pesquisa de uma professora, que o acórdão do ministro Lewandowski faz uma referência lá, mas ele não diz que é para ser assim, ele não está na parte dispositiva, e também tem os critérios da uma professora dos Estados Unidos, que fala muito sobre isso, mas eu acho que a realidade dos Estados Unidos, eu já fui na viagem do International Visitor Leadership Program, que é um programa do Departamento de Estado de Direito. Eu fui em 2001 e fui de novo com os 18 mais bagunceiros do mundo, de todos os que já tinham ido antes, selecionaram 18, eu e mais 17, que fizeram mais, pegaram tudo que conheceram lá e fizeram muita discussão, espalharam, criaram um rebu. Eu estava entre esses 18 do mundo. Nós voltamos lá como IVLP, International Visitor Leadership Program. Pode só botar também no Google aí a IVLP, vai aparecer Humberto Adame, vai aparecer uma foto com a Hillary Clinton, que quando ela era primeira-dama, e mais 17 caras do mundo inteiro. E aí você vê que nos Estados Unidos tem essa discussão, porque os segmentos étnicos lá, os negros não são 12%, ao contrário, que no Brasil são 54%, pretos e pardos. Mas lá eles são um número muito menor. E quando fizeram o presidente da República, que era o Obama. E lá você tem outras interações que não são a questão dos latinos, e que os brasileiros que não são pretos retintos acabam sendo incluídos nos latinos e também a questão dos asiáticos. Tem muita ligação de negros e de pretos e asiáticos. Então, essa questão do colorismo lá talvez faça algum sentido maior. Aqui eu vejo que é um elemento maior para desconstruir. Mas eu entendo o porquê disso, porque tinha passado muita gente no tal do pardo que não era negro ou não era tão negro assim. O problema não tão preto assim. O problema é você saber quanto é o suficiente de ser preto para, numa banca, você incluir aquele cidadão preto e pardo. E aí, nas experiências práticas que eu fiz também em algumas outras bancas aqui que me chamaram, no Tribunal Regional Federal aqui, você saber o seguinte: a mensagem, a ação afirmativa, é uma política de Estado para modificar o grau de ausência de população preta e parda, ou afrodescendente, ou negra, conforme a versão que você queira se filiar, nos espaços, seja na universidade, seja na academia, seja no emprego público federal. E aí, se não tem essa mensagem, você faz, por exemplo, é o que eu dizia lá com os outros ministros, a ministra Dora e o ministro Luiz Carlos Reis de Paula, que foi o ministro negro do Tribunal Superior do Trabalho. E aí, dentro das dificuldades, você olha só, não é possível que a banca aprove um candidato em que depois você chegue lá, tendo cota do Ministério do Poder Judiciário do Trabalho, e aí você chega lá, os juízes eles estavam com um nível de 1,5% de juízes pretos e pardos no total de juízes do Brasil. É muito mais grave o problema. Aí você faz um concurso com cota, aí quer dizer, está o cotista, está lá um pardo claro, um cidadão que em muitos lugares, se ele for para a Bahia,
e tem lá, né, uns negões que passam do ponto de ser preto, né? O cara vai lá e já vira azul. Né? Que nem o finado, eu mexia muito com o ministro Joaquim Barbosa, que era meu padrinho de ex-casamento, fomos colegas de faculdade, e o Joaquim, o Prudente, finado procurador, o Wilson Prudente, e aquele do Rio, também meu amigo, foi relator da Comissão da Verdade, e o Edson Santos, que é deputado aqui no Rio, foi deputado, e que foi o ministro que me convidou, e que era o ministro ao qual eu me reportava lá quando eu estive na ouvidoria. Essa turma, eles não são só pretos, eles são muito pretos. O cara disse assim, eu não sei se eu preto, o cara já está em fraude. É preto e muito preto. Na fraude não é uma declaração, a turma vai toda já para o azulado lá. E aí, mas isso é muito difícil. Se, por exemplo, pegar um pardo no Rio Grande do Sul, ele não vai ter o mesmo nível de melanina, salvo exceção, mas pode não ter, mas vai ser melanina, do que um pardo na Bahia. E aí eu dizia assim, esse pardo do Paraná, o pardo do Rio Grande do Sul, ele é um cara, em regra geral, mais pálido, vamos dizer assim. Se chegar com um desses caras e dizer que o cara é pardo lá na Bahia, os caras vão brigar. Né? Porque o percentual de população preta e parda lá é muito maior. Então, esse é o maior problema no momento. Mas isso não quer dizer que a política, com todos esses problemas, a política de inclusão, pelas ações afirmativas, é o único jeito que tem para, no momento, resolver o problema da ausência dos afrodescendentes, dos pretos e pardos, ou dos negros, né, nos espaços públicos, nas carreiras, em todos os lugares. Você, com todos esses problemas, ainda é melhor você ter essa inclusão. E também não apareceu nenhuma outra ideia. As pessoas só têm ideia para reclamar, mas não têm ideia nenhuma aceitável para ser feita uma outra ou solução que esteja no lugar dessa. Respondi, Jéssica? Respondido, entendido, professor. Bom, gente, Suelen quer falar? Acho que não. Gente, senhor Humberto, muito obrigada pela sua palestra. A gente vai estar encerrando aqui, porque a gente tem eles vão ter mais uma aula agora, 9 horas. Agradecer muito, porque esclareceu muitas dúvidas que nas aulas eles estavam meio nebulosos e tudo mais. Muito pertinente sempre trazer esse debate, né? Fiquei muito feliz com a participação dos alunos, de até pessoas de fora que estavam aqui e ficaram até o fim, né? Da Isabela também, que faz parte do grupo de história junto comigo. E é isso. Quer falar alguma coisa, Thiago? Tá meio Eu? Não, eu só tenho a agradecer também pela presença de todos. Obrigado, professor Humberto. E assim, eu fico muito contente por estar dando espaço para esse tipo de discussão acontecerem com os alunos e eles terem assim um espaço para refletir, para tirarem suas dúvidas, um local onde eles podem se sentir seguros para tirar dúvidas, né, com pessoas que são devidamente qualificadas para isso. Então, eu só tenho a agradecer por participar mais uma vez de um debate como esse, de um diálogo como esse. E, enfim, é isso. Tá bom. Eu agradeço muito também. Quero convidar todos aí para vir para as comissões da verdade da escravidão negra. Em cada um dos lugares que tiver, vai lá, bate na porta. Quem estiver no Rio, fala com o pessoal daqui. Quem estiver na Baixada, quem estiver... Procura o presidente da OAB e diz assim, eu quero fazer parte da comissão da verdade da escravidão negra no Brasil, porque o doutor Humberto Adame disse que pode fazer. Mas o senhor não é advogado, e daí? O senhor, mas aqui não tem, então vamos abrir. E abram, porque essas discussões, elas são sempre, tudo é novo e tudo está recente, e concentrar esse tipo de conhecimento é muito importante, até para explicar aquelas pessoas que estão, hoje em dia, contrárias.
Eu estava sustentando, só para encerrar, um processo de cota para professor e que não foi dada a cota lá. E aí a desembargadora disse assim, doutor, eu queria que o senhor explicasse, os 10 minutos que você tem para fazer a sustentação, eu não consigo explicar por que a minha empregada é branca e ela não consegue entender por que ela tem que pagar para estudar e os negros não têm. Quando ela transferiu essa explicação para a empregada e ela não conseguiu para explicar para a empregada, eu expliquei lá nos meus 10 ou 15 minutos, mas sabia que ela ia votar contra a cota para negro no concurso público para professores. Então, é porque ela não consegue enxergar. E hoje, ao contrário de muita gente que está enraivecida aí, eu estou preferindo fazer parte do grupo que quer explicar, quer verificar, transformar essas discussões em novos, porque a maioria dos militantes hoje da questão das cotas já foi contra cota e deu uma revertida, e por isso é que eu digo que a reparação da escravidão é o debate do futuro. Então, são 21 horas, eu sei que vocês têm outro lugar, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, agradecer muito a oportunidade, e chamem de novo, e se tiver gravado, manda o link depois, para a gente botar na internet e mandar para todo mundo saber. Ok? E não esqueçam de ir lá no canal e se inscrever e tocar o tal do sino lá. Beleza, galera? Fui. Tchau. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Bom, Bom, gente, tchau, muito obrigada. muito obrigada que vocês que estiveram aqui. Eu vou interromper a gravação e para vocês que já são alunos, vai para o Drive e eu vou mandar a gravação para ele. Provavelmente ele vai postar no canal dele, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente.